Olá, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui nós, né, mais uma vez, para discutir um pouco aí, né, sobre programação mais focada aí na parte de redes. Bom, o que a gente está estudando nessas últimas 4 semanas, é mais focado na parte de servidores, tá? Mostrando aqui para vocês um servidor Windows, tá? É o Windows Server 2019. Ele está rodando, né, aqui, ó, vocês podem ver, dentro de um ambiente virtual, tá? Então, eu tenho aqui algumas máquinas virtuais que estão instaladas, né? Tenho aqui uma máquina do Ubuntu, certo? Ubuntu Server, ou seja, uma máquina virtual Linux, um servidor Linux. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho nele também. E tenho, né, uma máquina Windows Server, que é a Windows Server 2019, tá? Foi a versão que eu baixei do site da Microsoft, tá? E fiz a instalação. Por questões de conveniência, né, a gente sempre acaba trabalhando aí mais com essa parte de máquinas virtuais, um ambiente virtualizado, para estar ilustrando aí para vocês. Bom, e aqui é o ambiente inicial, né, a tela inicial aí do nosso Windows Server. Tá? Desde a versão 2013, né, para cá, né, a gente sempre vem com essa aparência, né? Então, isso estando configurado, é claro, né, e não mudando, na verdade, a configuração inicial, toda vez que você inicializar o Windows Server 2019, 2021, provavelmente 2023, agora esse ano está saindo aí também, ele vai trazer aqui esse dashboard. O que é esse dashboard? Bom, aqui nós temos todo o ambiente para gerenciamento desse servidor. Tá? E detalhe, tá? A princípio, se só temos ele, somente esse servidor. Mas se temos mais servidores, um ambiente completo aí para todos os servidores. Então, aqui, mostrando para vocês, né, um pouco dessa interface, né, nós temos aqui, né, algumas regras, né, e serviços de grupos, ou servidores de grupos. A gente pode estar gerenciando, né, esse servidor, vendo a parte de eventos, performance, resultados de processamento, enfim, né, aqui o servidor local, né, podemos ver que o servidor local também, e para todos os servidores. Como a gente só tem um servidor rodando aqui, ou seja, somente um servidor ligado a ele, a gente só vê a questão aí, os dados de um único servidor. E aí a gente pode, né, tá filtrando com mais detalhes aí para cada um desses servidores. Então, eu tenho aqui um servidor Windows, né? Então, aqui a gente está trazendo, né, o nome do computador, o grupo. Vale ressaltar, né, pessoal, que eu não criei nada muito específico. Eu simplesmente fiz a instalação, tá? E ele está padronizado, tá? Como veio de fábrica, vamos dizer assim. Né? Então, eu não alterei grupo de trabalho, eu não alterei o nome desse servidor, eu simplesmente fui deixando ele, né, o instalador fazer todo o trabalho. Digamos que esse servidor aqui, ele está original. Não foi feito nada, não foi implementado nada, né, nada de anormal, né, de anormal entre aspas, né, nada de diferente, nenhuma configuração nova, serviços novos, enfim, serviço básico que a gente tem dentro do, né, do nosso servidor. Eu poderia instalar aqui, nesse servidor, por exemplo, um servidor web, um servidor de e-mail, um servidor de banco de dados, ou seja, eu poderia estar instalando qualquer SGBD, né, para estar rodando aqui, ele seria também um servidor de banco de dados, né, eu posso ter aqui um servidor de arquivos, enfim, podemos ter aí uma infinidade de serviços que vão estar rodando nesse nosso servidor. Claro que quanto mais serviços nós startarmos, mais desempenho, né, ele vai exigir mais recurso de hardware. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, nessa questão, porque, eu vou criar uma máquina, né, vou ter aqui uma máquina física ou uma máquina virtual, e vou, obviamente, nessa máquina, instalar todos os serviços, todos, né, os recursos que eu preciso. Isso vai dar
alguns problemas em algum caso, tá? A gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Se eu não tiver um hardware parrudo, né, que suporte todos esses servidores, vai ficar lento. E alguns serviços aí vai acabar tendo um delay e não funcionando bem. Então, ao invés da gente estar ganhando, né, em ter tudo isso no servidor, a gente vai estar se prejudicando com relação a isso. Então, temos que tomar muitos cuidados com isso. E aqui, por exemplo, nós temos algumas informações que são fundamentais, né? Por exemplo, o firewall do Windows Defender está ativado, ó, está on, né? Isso é fundamental também num servidor, questão de segurança dos dados que estão ali, né? O acesso, o gerenciamento, né, remoto está habilitado, ou seja, eu poderia gerenciar esse servidor remotamente. Eu posso pegar, por exemplo, do meu Windows 10, que está rodando aqui no meu Note, e acessar remotamente esse servidor. Tá? Só que aí, o Remote Desktop, que permite esse acesso remoto, teria que estar ativado. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, com relação a isso. Né? Porque ele está eu posso gerenciar ele remotamente, só que o meio de acesso a ele está bloqueado, que é o Remote Desktop, ou seja, o acesso remoto ao servidor. Tá? Ele está também, né, no caso da internet, né, podendo aceitar DHCP, IPv6, então tudo isso está ativo, né, permitindo aí, obviamente, vários recursos, né, da nossa rede, como a gente viu lá, né, na parte de fundamentos de redes de computadores, DHCP, IPv4, IPv6, então tudo isso está habilitado. Está configurado? Não, não está, a gente não fez nenhuma configuração, nada específico, não criei máscara de rede, fiz nada disso. Está tudo funcionando de forma automática, tá? Ou seja, todo o gerenciamento desse IP está dinâmico, tá? E é claro, ele não está conectado também a nenhuma rede, salvo, né, a internet. Tá? Mas, por exemplo, o meu Note não tem acesso a ele. Por quê? Porque não foi habilitado isso, não foi feito esse tipo de configuração ainda. Tá? Mas a gente pode estar tratando isso e colocar esse servidor numa rede, né? Claro que aí eu precisaria fazer algumas configurações nele, né, para poder estar permitindo isso. Mas não é o foco do que a gente está tratando, né, nessa disciplina. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Bom, vocês estão estudando, né, no decorrer aí dessas aulas, alguns comandos onde vocês podem estar programando, né, execuções dentro do seu ambiente, né, dentro do seu servidor. E aí, né, como fazer isso? Bom, vocês viram que vocês conseguem criar uma estrutura de decisão, vocês conseguem criar uma estrutura de repetição, tá? Enfim, vocês conseguem pesquisar se um determinado arquivo existe, fazer uma cópia do arquivo ou não. Vocês conseguem ter aí uma infinidade de recursos, né, dentro, né, desse servidor e, consequentemente, está operacionalizando isso. Só que tem algumas operações que elas são repetitivas. E a gente consegue, tá, tanto no ambiente Windows quanto no ambiente Linux, estar programando scripts que vão fazer isso, né? Claro que existe uma infinidade de comandos que a gente pode estar utilizando nesses scripts. Se formos falar de todos os comandos, ficaremos aqui mais ou menos um ano discutindo só isso, né? E implementando esses comandos. Bom, a ideia é mostrar para vocês de uma forma prática como que vocês conseguem isso, né? Nós temos no Windows, tá? Vou falar agora do ambiente Windows. Depois a gente vai fazer tudo isso no nosso ambiente Linux, tá? Vai mudar um pouquinho? Um pouco, mas não muito, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Vou sair um pouco dessa parte aqui, né, do dashboard, do gerenciador, né, do servidor. Vou até minimizar aqui. E nós temos no Windows, tá, um recurso chamado PowerShell, tá? E podemos acessar
aqui, né, no nosso menuzinho, ou, opa, peraí, no PowerShell, no nosso menuzinho, podemos já visualizar aqui, ó, PowerShell e Windows PowerShell ISE. Os dois funcionam, mano, que no Windows PowerShell a gente vai ter usando basicamente prompts de comando. Ou seja, eu vou dar um comando para um script, vou ter que salvar esse script, a partir daí eu vou ter que executar um comando para compilar esse script. Tá? Ou seja, tá, o script de criar e, consequentemente, o resultado. Aí vem a segunda pergunta. Por que criar, professor? Por que a gente vai trabalhar com scripts? Eu quero gerar o meu servidor, eu quero executar as tarefas nele, e tudo, mas eu quero ter esse controle. No script, você também vai ter esse controle. Só que o script é facilitar. Você vai ter, obviamente, um trabalho para criar esse script. Depois, você simplesmente executa o script. Tá? Não existe aquela necessidade de estar digitando comando por comando, né, executando parte por parte, para depois, né, chegar ao resultado final. Ah, mas vai funcionar? Vai. Né, se eu digitar comando a comando, mas você vai ter que estar ali o tempo todo. E às vezes, dependendo do comando que você execute, ele vai ter um tempo de processamento. E muitas vezes, né, dependendo do que você quer trabalhar, você não vai poder rodar, né, ou seja, executar esse comando no horário comercial. A maioria, né, das manutenções que ocorrem em servidores, elas ocorrem de madrugada. Por que de madrugada? Porque é onde tem a menor concentração de fluxo, né, de solicitação dentro desses servidores. Madrugada, o pessoal está fazendo o quê? Dormindo. São poucos, né, que estão ali acessando ou trabalhando nesses servidores. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir um exemplo aqui agora, trazendo essa parte assim, de um jeito mais genérico, mas que vocês podem se deparar com relação a isso. A Microsoft, ela tem todo um arcabouço de tecnologias que auxilia no desenvolvimento de software. Tá? Esse arcabouço, esse conjunto, né, de funções, esse conjunto de programas, ele faz desde o teste de um programa, ele gera um instalador desse programa, ele testa o instalador, se for configurado, ele cria uma máquina virtual com o sistema operacional que você deseja, faz a instalação desse instalador que ele criou automaticamente, e a partir daí ele executa testes nesse ambiente virtual que foi criado. Então, olha só quantos passos ele faz. Ele, primeiro momento, está lá, a equipe de desenvolvimento gerou todo um código-fonte, e esse código-fonte está disponível. Tem todo um conjunto de testes para poder testar esse código-fonte. Tá? A partir daí, num determinado momento que ninguém está trabalhando, isso acaba acontecendo à noite, de madrugada, dentro das empresas, e que o sistema automaticamente vai fazer, ou seja, o servidor automaticamente vai fazer. Ele vai startar esse script. Esse script vai pegar o código-fonte, a última versão do código-fonte do sistema, né, do software que foi desenvolvido pelos desenvolvedores. Ele vai compilar, ou seja, gerar no executado. Ele vai pegar todo o conjunto de testes que foi gerado, executar esse conjunto de testes nesse programa que foi gerado, né, nesse executável. Estando tudo ok, passando, ele vai gerar um instalador. Tá? Gerando um instalador, o que ele vai fazer? Ele vai criar um ambiente virtual com o sistema operacional escolhido, no caso, Windows 10, Windows 11, vamos pensar assim. Ele vai executar a instalação. A partir daí, ele vai abrir o software e vai realizar mais uma bateria de teste nesse ambiente. Estando tudo ok, ele vai gerar um relatório de tudo que aconteceu. Tá? Consequentemente, na manhã seguinte, né,
ele vai entregar isso para a equipe pronto. Ó, a versão 10 do software X está funcional e pode entrar em produção. Se em algum momento dessas etapas retornar algum problema, ele vai parar e vai gerar um relatório dos problemas que foram gerados e devolver esse relatório para a equipe de desenvolvimento. E a partir daí eles vão tomar as soluções, né, as atitudes cabíveis para poder resolver aquele problema e, consequentemente, passar o processo novamente. Então, notem que eu descrevi para vocês uma série de etapas. E são etapas que não acontecem assim rapidamente. Imagine toda a noite vocês, como né, gerentes, né, desses servidores, tem que ficar rodando script por script. Primeiro script, vamos pegar e fazer, né, o download dos códigos, vamos tratar aqui o comando para poder executar e gerar um instalador, vamos tratar o comando para poder gerar os testes, vamos tratar o comando para poder criar um ambiente virtual, e tudo isso são processos demorados. Para vocês terem ideia, dependendo da quantidade de testes, vai demorar de 2 a 3 horas para executar todos os testes. E vocês passou o comando e vão ter que estar aguardando isso. Quando você gera um script relacionado a isso, ele automaticamente vai executando etapa por etapa e sempre ao final da etapa anterior, ele starta a próxima etapa. E assim sucessivamente. Tá? Isso facilita demasiadamente o trabalho. Mas e aí, se eu precisar mudar alguma coisa? Você vai mudar no script. E a partir daí vai estar executando. O mesmo vale para o gerenciamento de um servidor, para o gerenciamento de determinados serviços. Por exemplo, você está gerando um servidor e ele precisa executar um backup de um banco de dados. Tem alguns bancos de dados que executam, né? Tem alguns SGBDs que você consegue programar nele para executar um backup. Mas há muitos SGBDs que você não consegue fazer isso. Você vai gerar um script, vai programar esse script para execução em determinado momento, e automaticamente ele vai fazer um backup dessa base de dados. Fazer um backup desses dados e colocar num determinado local. Esse local pode ser na nuvem. Se esse servidor que você está gerenciando for na nuvem, você pode fazer um download desse backup para a máquina local, para dentro da empresa, ou seja, para o servidor local da empresa. Enfim, existe uma infinidade de meios que a gente vai estar podendo configurar para poder trabalhar. Por isso é que a gente chama de programação de ambiente de rede. A gente vai programar como o ambiente de rede vai funcionar. Um detalhe, esses scripts você pode guardar todos eles. Precisou formatar ou recriar o servidor, tudo isso já está pronto. Você pode ter até um script de configuração do servidor. Você pode ter um script de start ou de reset de alguns serviços. Tudo isso pode ser controlado, tudo isso pode ser gerenciado, e a gente vai programar tudo isso. Tá? Eu vou fazer aqui para vocês scripts simples, mas vocês vão entender como isso funciona. Né? Por exemplo, eu preciso colocar uma mensagem na tela para poder pegar a data e a hora que ele está começando a executar esse serviço. Eu posso executar, por exemplo, o ipconfig, eu posso fazer uma cópia de arquivo, enfim. Eu posso dar um shutdown num processo. Claro que a gente tem que tomar cuidado com os processos que a gente vai dar o shutdown. Tá? Por quê? Imagine eu derrubar o processo do banco, derrubar o serviço de um banco de dados. A coisa para. Não, mas eu posso ter um serviço que não está em execução, ou um serviço que foi startado para executar uma tarefa, e ele continua ativo, mas ele não precisa mais estar ativo porque ele já concluiu aquela tarefa. Eu posso fazer isso. Né? O meu script, ele pode startar um serviço, digamos assim, que eu criei um serviço de backup. O meu script, ele starta esse serviço de backup, e a partir do momento que acabou de fazer o backup, eu vou lá e reseto o serviço de backup.
Ou ainda, né, algo assim mais comum de acontecer. O serviço está rodando, de repente o serviço trava. Discutimos isso um pouco, né, na parte de banco de dados, né, na parte do processo, quando o processo trava. O que a gente faz? Eu posso ter um script que vai verificar que o processo está travado, que ele não está em execução, e resetar esse processo, ou até reiniciar esse processo. Né? Então, são vários mecanismos aí que a gente pode estar utilizando e colocando tudo isso dentro de um script. Né? E basta aí, a partir daí, executar esse script. Né? A gente tem também no servidor como a gente pode programar esse script de tempos em tempos, estar executando. Tá? Ou ainda, startar esse script, ele vai, obviamente, ficar ali num loop, né? Não um loop que vai travar, mas ele vai estar verificando uma série de ocorrências na máquina, de acordo com determinada ocorrência, ele vai tomar alguma atitude. Nós podemos ter, por exemplo, scripts que ficam gerenciando o fluxo de dados. Nós podemos ter scripts que ficam gerenciando as solicitações de DNS que está chegando a esse servidor. Nós podemos ter scripts que ficam gerenciando as informações que estão chegando para serem gravadas no banco de dados. Né? Ou, por exemplo, scripts aí que a gente tem em servidores. Vamos pensar agora em algo assim mais complexo, mas a gente vai definir isso de uma forma mais simples. Um servidor de banco, instituição financeira. Gente, entra 1 milhão, né, de transações ali a todo momento. É Pix, é recebimento, é envio, é saldo, mudança, pagamento de conta, enfim, tem uma infinidade de transações que estão acontecendo. Essas transações, elas estão chegando no servidor. O banco, a instituição financeira, o que ela faz? Ela cria, né, os seus técnicos criam scripts que ficam monitorando essas transações. Por quê? Eles vão identificar anormalidades. Começou a chegar muito do tipo de transação numa determinada conta, isso vai ser um alerta para o sistema. E ele vai estar monitorando isso. Né? Antigamente, né, isso era feito por uma pessoa. Tinha essa influência, essa interação humana para fazer essa verificação nas transações. Tá? Na minha época de faculdade, ó, isso lá atrás, em 93, né, 94, vou focar, na verdade, em 93, tinha dois colegas, eles trabalhavam no CPD do Banco do Brasil, né, no Centro de Processamento do Banco de Dados do Brasil. Qual que era a função deles? Eles ficavam na frente do computador, a maioria do tempo, ficava passando uma tela onde eles estavam verificando as transações que estavam ocorrendo. Tá? Então, eles estavam analisando ali as transações que estavam ocorrendo. De acordo com isso, caso eles identificassem alguma coisa de anormal, eles já davam um start, já marcavam aquela transação. Tá? Que na tela passava as coisas mais devagar. Tá? Mesmo porque, naquele tempo, a quantidade de transações, né, que eram processadas era bem menor do que a gente tem hoje. Né? Por quê? Porque essas transações, elas vinham só das agências bancárias. Tá? Hoje a gente tem transações aonde? Caixas eletrônicos, né, internet bank, aplicativos via celular. Então, nós temos hoje uma infinidade de transações que é impossível, né, de ter essa interação humana para estar verificando isso. Não vai conseguir. São milhares e milhares de transações por minuto. Tá? Então, aí existe o quê? Os scripts que vão estar verificando todas essas transações, né, todas essas informações que estão chegando e, obviamente, dando um parecer sobre o que está acontecendo. Né? Sempre a gente vai estar focada e trabalhando nisso. Tá? A gente vai ter que ter esse cuidado, né, para estar gerenciando tudo isso, para estar verificando tudo isso. E é justamente os scripts que a gente
programa dentro do nosso servidor que vão estar gerenciando isso. E sempre, claro, da melhor forma possível, tá? Então, como eu estava falando para vocês, depois de toda essa ilustração sobre a necessidade e importância dos scripts dentro de um servidor, nós temos aqui, então, o Windows PowerShell, que é separado em duas aplicações, tá? Uma por linha de comando, onde a gente vai ter que programar, digitar tudo via código, e uma outra, onde a gente vai ter uma interface para estar gerenciando isso, tá? Então, para facilitar, né, para vocês, e depois vocês podem estar brincando com isso, tá? Não tem como eu disponibilizar a máquina virtual, por quê? Porque ela é grande, mas vocês podem fazer instalação no servidor, tá? Semana passada eu fiz a instalação, né, atualizada desse Windows Server 2019. Fiz o download da instalação, do instalador, né, do site da Microsoft, é só entrar lá e procurar, ele vai ter o download. Fiz a instalação dentro de um ambiente virtual, usando, né, uma máquina virtual, eu estou usando aqui o Oracle, né, o Virtual Machine, né, o VirtualBox, né, da Oracle, que é gratuito também, vocês podem instalar. Vocês configuram quanto de espaço vai usar o ambiente virtual e tudo mais, tá? E fazem a instalação. Bom, então, vou abrir aqui o Windows PowerShell ISE para mostrar para vocês. Muito bem, pessoal. Temos aqui, ó, o nosso PowerShell. Até aumentei aqui um pouquinho. O que nós temos aqui, né? Que vocês viram também no material. Então, essa é a interface gráfica que a gente vai ter. Notem aqui que nós temos uma relação de comandos que a gente pode estar utilizando. Olha só isso daqui. Tá? Imagine a gente fazer, né, um exemplo disso daqui para cada um desses comandos, o tempo que a gente ia ficar aqui. Então, nós temos aqui para habilitar vários recursos da rede. Tá? Isso vocês podem estar, né, verificando. Se vocês clicarem nele, ele vai trazer aqui para vocês uma dica do que ele faz. Vocês podem inserir, podem copiar, né? Enfim, tem aqui uma vasta quantidade de recursos, né? Então, ele vai sempre trazendo aqui, né, o que a gente tem. Eu posso pesquisar, por exemplo, posso pesquisar um comando get aqui, digamos que eu queira um get data, né? Aqui, ó, get date, né? Ó, get the app policy, né? Policy change, alterar a política, né, de verificação, o status corrente do DAC, né? Então, aqui tem várias informações que a gente pode estar trabalhando. E eu posso pegar, obviamente, o get date, o que ele vai fazer? Get date, Microsoft, parâmetros e tal, data date, tem várias opções aqui de formatar. E eu posso inserir ele aqui, né? Ele vem aqui, ó, get date. E a partir daqui eu poderia estar executando ele, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim a data, né? A data, o dia da semana, a data que eu estou buscando. Então, eu vou executar ele por aqui. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, com um script. Tá? Então, a gente pode estar fazendo aqui uma série de implementações dentro desse script. Por exemplo, eu quero colocar uma mensagem na tela. Se eu quero colocar uma mensagem falando, né, o que eu vou estar tratando, o que eu vou discutir a partir daquele ponto, como um aviso para o usuário, ó, a partir daqui eu estou executando tal comando, a partir daqui eu estou fazendo tal coisa, a partir daqui a gente vai gerenciando isso, e para isso a gente usa o comando write, né? Eu costumo colocar sempre a inicial maiúsculo, tá? Write host, e entre aspas eu coloco a mensagem que eu quero. Por exemplo, a mensagem normal, né? Qualquer. Olá, mundo. Aqui. O que eu preciso fazer com esse script? Eu preciso salvar esse script, porque salvando ele, né? Eu já tinha até salvo um aqui, eu vou salvar esse script no mesmo local, vou dar o mesmo nome, mas eu posso chamar esse script com o nome que eu quiser, tá? Claro que o nome tem que estar relacionado ao que ele vai tratar, né? Eu poderia chamar ele aqui de exemplo 1, de aula 1, exemplo 01.
De preferência, pessoal, sem espaço, tá? Porque fica mais fácil na hora da gente digitar o nome. Então, salvei, ele já trouxe aqui, ó, exemplo 1. Se eu executar ele aqui, ó, no Run Script, ou pressionar F5, ele vai começar a executar aqui, e olha só, ele já deu uma mensagem aqui embaixo para mim. Olá, mundo. Bom, vou mudar isso daqui um pouquinho, tá? No script, exemplo 1, que está salvo, eu vou colocar aqui, retorna, retornando, por exemplo, informações sobre data. E o que eu vou colocar na sequência? Eu vou colocar o comando get date. Get date. Olha lá, ele já vai ajudando, né? Já vai preenchendo isso. E aí eu posso ter aqui, ó, várias configurações desse get date. Informações sobre data time, enfim, tudo que eu quiser. Vou só get date. Mais uma vez, eu salvo o script, coloco ele para executar, ele vai executar, e olha só o que eu trouxe aqui, ó, retornando informações sobre a data. Terça-feira, 9 de maio de 2023, às 19h46. Isso significa que, a partir, né, daqui, ele está informando na execução desse script o horário que ele está gerando esse ponto. Então, isso também é interessante, porque, dependendo do que a gente está fazendo, a gente sabe quanto demorou cada parte desse script. A gente vai gerenciando isso, tá? A gente vai buscando isso da melhor forma possível, né? Nós temos que ter esse gerenciamento, né? Uma outra opção que a gente tem aqui, a gente pode verificar, por exemplo, se um arquivo existe, né? A gente pode verificar como que essa informação está sendo tratada, né? A gente pode, por exemplo, como eu disse, parar um processo. Como é que a gente vai fazer para parar um processo? Eu posso, por exemplo, né, verificar aqui quais os processos que estão em execução. Então, eu vou até pegar aqui, ó, o write host, e vou colocar aqui, verificando os processos em execução. São todos os processos que estão em execução dentro desse servidor, tá? O script está rodando atualmente dentro do servidor. Então, por exemplo, get process. Ele vai fazer o quê? Retornar os processos que estão em execução. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou salvar. Vocês vão ver agora que ele vai fazer o quê? Ele vai executar e vai retornar os processos que estão em execução. E são vários, né? Porque, ó, ele ainda está executando. Agora ele parou. Eu vou voltar aqui no início, né? Então, tá aqui, ó. Eu tenho retornando informações sobre data, terça-feira, 9 de maio, tal, o que já estava ali, né? O get date. Aí está lá o get process, verificando os processos de execução. Então, eu tenho aqui, ó, vários processos. Eu tenho o ID, eu tenho quanto ele está consumindo de CPU, olha, acabou, né? De executar, tem vários processos aqui, vou voltar lá no início de novo, tá? Ele tem, né, qual núcleo ele está rodando, né? E o nome do processo. Se eu quiser finalizar um processo, basta eu pegar o quê? Ou o nome desse processo, tá? Ou simplesmente o ID desse processo, tá? Vou pesquisar aqui um processo que talvez não impacte tanto, né? E eu consiga fazer esse processo, finalizar esse processo, né? Sem gerar maiores transtornos aqui para o meu servidor. Mas, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o PowerShell, que é justamente esse daqui que eu estou executando. Se eu finalizar esse processo, o que vai acontecer? Ele vai fechar. Tá? Então, ele vai fechar essa tela do PowerShell, né? O ISE. Por quê? É justamente esse processo que está em execução. Eu tenho o processo do registry. Ó. E vocês podem ver que quanto menor for o número do processo,
mais recente ele é criado, né? Então, por exemplo, o Regis dele é criado na inicialização do Windows. Então, é um processo muito, muito importante. Toma cuidado com isso, né? Broker, runtime broker. Então, aqui a gente vai visualizando esses processos, né? Ó, esse daqui a gente pode finalizar, ó, o Server Manager, que é justamente esse daqui, ó, Server Manager. Então, vamos fazer um teste para finalizar esse processo. O número dele, ó, é 3716. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou implementar um código agora que vai finalizar o processo. Então, eu vou ter aqui, ó, stop process. Ó, já trouxe process. E vou colocar o quê? O número do processo. 37. Eu não estava habilitado aqui. Teclado numérico. Então, vai ser o quê? O 3716, que é o ID desse processo. Então, aqui eu vou finalizar esse processo aqui. Então, vamos ver se isso vai funcionar de forma correta. Tá? Pus para executar. Eu devia ter apagado aqui, né, o get process, porque ele vai listar todos os processos em execução novamente. Tá? E cadê aqui o meu server? Né? Cadê o server que eu estava gerenciando aqui? O manager server, o server manager. Ele já fechou. Então, ele fez o stop desse processo. Se eu clicar aqui, eu vou trazer ele de volta. Server Manager. Tá? Estou carregando ele do zero. Ele está aqui. Né? Então, ó, ele voltou. Né? Tá aqui bonitinho. Posso minimizar. Continua aqui. Só que agora, pessoal, ele não está mais com esse número 3716. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Se eu dar um get process aqui de novo, vou até tirar esse stop process daqui. Opa, tirei demais aqui. É só o stop process. Tá? Com o ID, e eu executar aqui. Vou salvar e executar. O nome do processo, ele vai vir, o número do processo, o ID do processo vai vir diferente. Tá? Deixa ele terminar aqui. Né? Ele vai retornar todos esses processos. Já retornou. Deixa eu ver se eu consigo. Onde vai estar aqui o Server Manager. Vamos ver se ele vai estar lá mais acima, né, nessa execução. Lembrando que a gente executou ele aqui várias vezes, né? Aqui, ó, começou de novo, né? Vamos ver aqui se a gente tem um Server Manager aqui. Ó, o PowerShell continua aqui, continua com o mesmo número, 35, porque ele não foi fechado, né? No Time Broker. Ó, Server Manager. Ah, por coincidência, ele voltou com 3716. Tá? Mas, ó, a CPU dele já mudou. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nós temos que ter o cuidado de muitas vezes a gente trabalhar com o nome desse processo. Tá? Então, como é que eu posso fazer aqui usando o nome? Eu posso dar um stop process, eu vou colocar aqui server, né, manager, tá? Só que aqui faltou um tracinho aqui, eu preciso colocar aqui como parâmetro, e aí, link, que é a palavra reservada, que é para finalizar esse processo. Eu vou pegar e tirar o get process aqui, porque senão ele vai ficar toda hora retornando o processo. Eu vou até fazer um teste aqui, se ele vai limpar a tela, tá? Usando o clear. Eu vou executar aqui. Ó, limpou a tela, ele falou o que aqui? Verificando o processo de execução, o stop process não encontrou parâmetro server manager. Posso ter digitado o nome errado, né? Então,
que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui novamente o get process. Olha lá. Isso tudo, né, são coisas que, se a gente não fizer certo, ele vai estar retornando erros. Né? Vou pegar aqui qual que vai ser o nome, que ele colocou certinho aqui, né? Deixa ele só finalizar essa parte, ele deu erro no processo de novo. Vamos voltar mais na parte de cima. Tá? Eu vou procurar aqui o Server Manager. Vou ver o nome que ele está tratando aqui. Server. Está com S maiúsculo, né? E com M maiúsculo. Process Server Manager. Né? Vamos ver agora se ele vai fazer o processo de forma correta. Salvar e vou executar. Não, ele não está indo pelo nome. Tá? É uma pena a gente não está conseguindo isso. Deixa eu pegar aqui, né, por que ele não está. Deixa eu tirar esse link aqui. Talvez pode ser isso que esteja causando erro. Mas vamos ver aqui. Não, não é isso, não. Ele simplesmente não está executando o Server Manage Process. Não... Desculpa, pessoal. Aqui, Process Name Server Manager. Tá? Então, quer dizer o quê? Eu vou matar, né, vou parar o processo usando o nome do processo. Foi um lapso aqui, que não está dando certo. Ok, ele sumiu com o Server Manager. Da mesma forma que eu fiz o Server Manager sumir, eu posso fazer o quê? Dar um start nesse processo. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou dar um start process, né? Por quê? Eu quero instanciar ele. Então, eu vou dar aqui um start process, process name, e vou usar aqui o quê? O Server Manager, que eu vou startar o processo. Né? Então, agora, vou salvar, vou executar, ele deu aqui um erro, né? Deixa eu ver exatamente. Start process, process name, ele deu um erro no stop process. Ele não está encontrando o arquivo específico. Tá? Então, tem alguma coisa relacionada aqui, então, ao nome do arquivo que eu estou querendo executar. Tá? Mas, fica aí, né, para vocês depois praticarem um pouco mais, pesquisar. Eu posso colocar, por exemplo, um Word aqui para ele startar. Né? Alguns SGBDs têm, por exemplo, um arquivinho de backup automático, então eu starto isso, passo as configurações, os parâmetros, e ele vai estar executando aí. Tá? Então, isso não tem, né, muitos problemas aí. Quando eu desejar executar isso via linha de comando, o que eu vou ter que fazer? Né? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou clicando, né, no botão Run. Quando eu for fazer isso via código, eu vou ter que colocar, por exemplo, e-comercial, né? E o caminho da onde está o arquivo PSI. Tá? Então, eu vou deixar isso daqui aqui, salvei. Só exemplificando, eu vou abrir aqui, vai demorar um pouquinho, porque ele, né, no ambiente virtual ele tem um pouco menos, ó, já abriu aqui. Se eu der aqui um dir, por exemplo, ele vai listar para mim todos os arquivos que eu tenho, né? Eu acabei não memorizando aonde eu salvei aqui, né, os processos, mas vou criar um novo aqui,
e vou pedir para salvar. Eu estou salvando aonde? Na pasta Documents. Né? Então, está aqui, ó, User, Administrador, Documents e o nome do processo. Eu vou copiar isso daqui, tá? Vou cancelar, vou vir aqui, depois, e vou colocar aqui um e-comercial, tá? O e-comercial é para executar esse processo, né? O nome do caminho, e vou colocar aqui, por exemplo, exemplo 1, exemplo 01.ps1. Se eu não cometi nenhuma falha no nome, ele vai fazer o quê? Executar o processo. Olha lá. Retornando informações da data e a hora, verificando, retornou os mesmos erros, né, do processo que a gente tinha lá, que foi testado, mas a gente consegue executar aí o processo. Ele fez o clear, né, limpou a tela e a partir daí retornou as informações. Ok? Bom, pessoal, esse processo, né, que a gente acabou de fazer aqui, ele é utilizado aonde? No ambiente Windows, tá? Então, aqui a gente está no ambiente Windows, né? E agora a gente vai partir para ver isso aonde? No ambiente Linux, tá? Por quê? Porque a gente pode se deparar aí com mais informações, ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou fechar essa máquina virtual, vou salvar o status dela, tá? Então, ele vai fazer todo o processo aqui para salvar esse ambiente virtual. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou startar uma máquina Linux, que é o meu Ubuntu Server aqui. Então, eu vou colocar ele para executar aqui, tá? Vai ficar um pouquinho lento, por quê? Porque eu estou fechando uma máquina virtual, estou abrindo outra máquina virtual, né? Então, isso pode gerar aí, né, uma certa lentidão, porque ele consome o processamento da máquina atual, ok? Então, ele está fazendo aqui, né, deixa eu ver, olha, ainda está fechando o Windows Server, né, está calculando mais ou menos aqui uns 40 segundos, né, ele já está, ele vai dar uma mensagem aqui, né, que ele não está conseguindo carregar outra máquina virtual, mas vamos ver aqui, né, se ele vai, já ajustei aqui, ó, ele está começando, eu não consigo arrastar ela para cá, por quê? Porque ele abriu uma outra tela que está startando, mas ó, aqui nós já temos, né, a máquina virtual do Ubuntu Server em execução. Tá? Então, a gente já tem esse controle e a gente consegue estar trabalhando. Eu estou com as duas, ele está fechando aqui o Windows e está abrindo aqui a máquina virtual do Ubuntu. Está carregando. Né? Essa era uma máquina que eu não deixei ela salva o status. Tá? Então, ele está carregando, ele está iniciando mesmo, né, a máquina virtual. Bom, está carregando, né, carregando todos os serviços, ó, como ele faz no Windows, ele está montando, né, todos os serviços, todas as informações aí que vocês estão vendo, tá? Essa máquina virtual, pessoal, também fiz a instalação dela, tá? Eu entrei no site do Ubuntu, baixei o Ubuntu Server, né, que é uma distribuição Linux para servidor, tá? Fiz a instalação dela, obviamente, no processo de instalação você faz algumas configurações, como, por exemplo, o login e senha. Então, aqui eu tenho o meu usuário, que eu criei como Alessandro, e a senha padrãozinha aqui, né, que é 1234. E aí ele fez o login, ó. Ele já trouxe aqui, né, o login, Alessandro Metro. Então, eu já estou aqui no meu login. Bom, se eu retornar aqui, ó, eu já tenho também aqui um script gerado. O script.sh. Ó, lá no Windows nós tínhamos o PS1, né, que é o script. Aqui nós temos o SH, que é o formato do padrão do script. Se eu executar esse arquivo, vi script.sh, que VI é o quê? É um editor padrão já do ambiente Linux. Ó, eu tenho aqui, isso daqui eu sempre coloco no ambiente Linux, pessoal, para falar e mostrar qual que vai ser o bash, né, que vai ser utilizado, tá, para poder
a gente está trabalhando. Eu só tem um detalhe aqui, né, que eu acabei esquecendo, que a hora que eu abrir aqui o VI, eu tenho que abrir ele como servidor. Tá? Por quê? Porque senão ele vai dar um erro na hora de salvar o arquivo. Então, havia digitado a senha errada. Bom, aqui agora eu consigo salvar. Então, eu tenho que, ó, clear, né? Não sei porque ele colocou isso daqui, mas, por exemplo, eu tenho, né, dentro aqui do meu VI, né, deixa eu sair dele, vou entrar novamente, né? Por que que ele não está deixando eu salvar? E eu entrei como, né, as informações, mas ele não está deixando eu salvar. Ele está com algum probleminha essa máquina, pessoal. Porque tem algumas coisas que ele não está fazendo muito legal aqui nessa parte, né? Achei estranho, mesmo tendo entrando com o sudo, né? Ele não está deixando. Deixa eu colocar aqui. Ele não está nem saindo aqui do VI, o que é muito estranho isso, né? Então, eu vou... Beleza, saiu daqui. Vou dar um ls aqui, beleza. Vou dar um clear na tela, tá? Eu tô, obviamente, vi script.sh, ele abriu, bonitinho. Eu vou colocar aqui depois do ls, né? Eu vou colocar aqui para ele fazer o quê? Para eu usar o ifconfig, né? Vamos fazer esse teste, porque ele vai retornar a configuração da máquina, tá? Eu vou dar aqui um QW para poder fechar isso aí. Eu não estou entendendo por que que ele não está aceitando o quê? Olha lá, estranho isso, ele não está permitindo que eu salve, mesmo quando eu estou colocando ele como, né, servidor. Eu vou tentar abrir ele de maneira normal. Só quero ver aqui, né? Pegar aqui, né? QW, opa, olha lá, ele não está aceitando os comandos. Mas a intenção daqui era justamente essa, né? Saiu, né? Vou pegar aqui de novo, vou só salvar aqui. Ele não está aceitando salvar, porque ele está com o RAID on, né? O que é muito estranho isso, né? Que ele está saindo. Se eu colocar aqui um sudo, né? Ele vai, obviamente, ter que funcionar, né? Ó, sudo vi script.sh. Aqui eu estou abrindo como servidor, né? Como administrador. Se eu der aqui um insert, eu consigo colocar, né? if config. Eu acho que esse arquivo, script, ele está com algum problema. Eu acho que ele está baleado, né? Se eu colocar QW, ele fala que não pode editar o comando QW. Se eu colocar Q, ele vai falar que não consegue gravar as opções. Se eu colocar QW, ele fala que QW não existe. Daqui eu coloquei algo a mais aqui. Se eu colocar W somente, ele salvou. E agora, se eu colocar, ele vai sair. Se eu executar agora,
bash script.sh. Pode ser que ele vai dar um erro, né? Ele não encontrou ó, o comando ifconfig, tá? Mas eu posso colocar aqui também qualquer outro comando, né, que a gente pode estar usando. Deixa eu tentar aqui o comando data para Linux, né, para retornar a data. Sinceramente, eu não entendi por que que ele não retornou aqui, né, a informação, né, mas vamos ver aqui. Se eu colocar, por exemplo, hashtag, se eu colocar aqui, por exemplo, hashtag date, ele vai estar retornando aqui para a gente a data, né? Vou pegar aqui, wt, salvou, vou dar aqui um bash script, vou colocar um sudo aqui também, para ver. Simplesmente ele está retornando o ls e não está retornando a data, né? Mas é justamente esse ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Que a gente está vendo, né? Aqui, por quê? Porque aí a gente consegue estar fazendo, né? Toda a operação dentro do script. E aí, Marcelo, tudo bom? Aqui o nosso VI. Vou tirar aqui o comando date, então eu coloquei somente para listar e ele está trabalhando aqui. Mas o funcionamento é basicamente o que a gente viu ali, né, dentro do nosso, do Windows, quando a gente viu lá o PowerShell. Ok? E aí vocês podem também estar brincando, né, com essa parte, né, tem todas as instruções lá, os comandos que vocês viram, né, na apostila, no material sobre o script aqui também no Linux, é algo interessante de vocês estarem vendo aí, e é muito legal toda essa parte. Olha, qualquer detalhe aí, vocês podem estar perguntando aí posteriormente, tá ok, pessoal? Fala, seu Marcelo, tudo bom? Ah, tranquilo. Eu acabei fazendo a aula, né? E vai estar disponível aí para vocês com toda a explicação, né, do que a gente viu aí dentro dessa parte aí dessas 4 semanas, ok? Então,